Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Muito bem, nós vamos agora iniciar o tema 4 da nossa disciplina de liderança, criatividade e tomada de decisão. E nesta aula 4 nós vamos abordar o tema criatividade humana, um tema interessantíssimo aí para todos nós e nós vamos descorrer aí um pouquinho deste assunto. Os meus contatos permanecem o mesmo, tá? Os mesmos. E aí nós vamos adentrar agora para falar um pouquinho da criatividade humana. Nós vamos estipular, na verdade nós vamos conceituar um pouquinho aí o que é criatividade e o que é criatividade humana. E nós vemos que quando nós falamos sobre criatividade ou quando nós vamos, de certa forma, pesquisar aí sobre criatividade humana, nós vemos que este tema ele possui aí inúmeras teorias sobre este assunto. Dizem que a criatividade humana está ligada à concepção, né, desde o nascimento, que uns nascem, outros não. Falam que a criatividade está ligada à inteligência, à inteligência emocional, à inovação, a estímulos, mas a criatividade, a gente vê que ela pode ser manifesta em diversas situações, em diversas maneiras, seja elas distintas. E nós vamos ver que a criatividade, na verdade, ela é um fator que impulsiona as pessoas a desenvolver novas ideias, processos ou projetos ou produtos. Então, a criatividade é um fator que impulsiona as pessoas a desenvolver. Então, desenvolver projetos, desenvolver produtos, a desenvolver ideias, e aí por aí vai, nós vamos discorrendo aí sobre a criatividade. E também, falando sobre a criatividade, nós podemos ver que ela representa a ruptura de limites e pensar de forma diferente. E aí nós podemos ter a ideia, poxa, então criatividade é pensar fora da caixa? De certa forma, não. Por que não? Porque todos nós, nascemos criativos. Nós somos seres criativos. E quando a gente fala, criatividade é pensar fora da caixa, na verdade, nós já nascemos fora da caixa. Nós já nascemos criativos. O que acontece é que muitas vezes nós entramos na caixa novamente. Nós voltamos para a caixa e acabamos reprimindo a nossa ideia de criatividade. Nós acabamos não colocando em atividade a nossa criatividade. E aí, quando nós falamos, a criatividade é pensar fora da caixa, na verdade, nós já nascemos fora da caixa, o que nós não podemos fazer é voltar para ela, porque nós todos nascemos criativos. E aí, quando se fala que a criatividade ela representa a ruptura de limites, é quando você rompe o limite. Como que a gente pode explicar isso? Tem um determinado limite aqui que eu posso chegar aqui na minha empresa. Então você faz isso, isso e isso até aqui, desta forma, deste jeito. Quando você quer ser criativo, quando você é criativo, você acaba rompendo esse limite. Não, peraí, por que tem que ser sempre desta forma? Por que eu não posso fazer de forma diferente? Porque eu só posso ir até aqui? Não, eu vou romper o limite, eu vou ir um pouco além. Eu vou criar algo diferente para me fazer. Eu vou criar uma ideia nova. Eu vou ter uma concepção diferente do que eu estou fazendo. Então, quando se fala de criatividade, representa você romper o limite. Romper aquilo que sempre é feito da mesma forma. Sempre, não. Você rompe o limite. Você faz algo diferente. Então, continuando sobre falando aí um pouquinho de alguns conceitos, nós podemos ver que a criatividade está relacionada com a capacidade de criar e inventar
E aí a gente pode ver que quando você é criativo, você cria, obviamente, ideias, situações, maneiras diferentes de fazer as coisas e você acaba inventando coisas novas para fazer de maneira diferente. E aí a gente pode falar, poxa, mas nada se cria, tudo se copia. De certa forma, isto é verdade. Quando você vai fazer algo diferente, quando você vai criar algo ou inventar algo, na verdade, você está copiando de alguém ou copiando de algo. Por exemplo, quando falar a pessoa inventou a roda, será que ela inventou mesmo? Ou ela, de certa forma, copiou ideias? Por quê? Na época ali, que não tinha a roda, tinha o coco, vamos pensar no coco. O coco redondo. Então ele caía, ele rolava. Então, de certa forma, será que essa pessoa não viu algo rolando ali e pensou, poxa, posso adaptar colocando uma coisa ou outra ali para que me ajude a rolar os alimentos, me ajude a rolar e foi criada a roda. Né? Isso não tem uma teoria certa do que eu estou falando, mas nada se cria do nada, né? Sempre a gente vai copiar de alguma coisa, adaptar. Fato é que a criatividade, nós temos que fazer isso, desenvolver algo novo, né? Criar algo novo, adaptar algo que sempre é feito da mesma forma. E uma outra situação da criatividade, nós podemos ver que ela é, de certa forma, a imaginação aplicada para resolver problemas. Então, quando eu penso em criatividade, nós devemos pensar o quê? A criatividade é uma imaginação que ela é aplicada para que se resolva determinado problema. Então, eu tenho um problema na empresa onde eu estou, um problema no departamento, um problema para ser resolvido. Então, eu vou usar a minha imaginação e vou aplicá-la nesse problema para que ele seja resolvido. Então, isto é uma maneira de ser criativo. Tá? E aí abre um leque de possibilidades do que você pode usar da sua imaginação para resolver determinado tipo de problema. Então, só para que a gente possa conceituar um pouquinho aí do que é criatividade. E aí, continuando falando a respeito disso, nós já começamos a entrar aí na criatividade no âmbito organizacional. E quando nós falamos de criatividade no âmbito organizacional, nós podemos considerar que a criatividade lá no âmbito organizacional, ela é considerada valor agregado de negócio. Então, o que as empresas, pessoal, elas estão procurando? Funcionários que sejam criativos, que consiga resolver ou solucionar problemas, que consiga desenvolver novos projetos, que consigam ser criativos para se desvencilhar das dificuldades. As organizações procuram pessoas criativas. Elas não querem mais do mesmo. Elas não querem pessoas que sejam contratadas somente para pensar como robôs. Não, jamais. As organizações procuram pessoas dinâmicas, criativas, que olha, fulano foi contratado, mas olha só o que ele fez de diferente. Todos faziam igual, mas ele veio com ideias novas, ele veio com soluções, ele veio para driblar as dificuldades, não só para reclamar e entrar na onda dos outros funcionários que só reclamam, só veem problemas, não criam coisas novas, são pessimistas. Não, as organizações elas procuram pessoas criativas, tá? E aí nós podemos pensar que todo ser humano ele tem em seu cérebro as mesmas ligações que permitem o desenvolvimento do senso criativo e imaginário. O que diferencia os que utilizam essas ligações são as atitudes. O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Todos nós nascemos criativos. Essa ideia, esse papo de que eu não sou criativo, eu não nasci criativo. Olha como fulano é criativo, ele nasceu com isso.
é balela. Todos nós somos criativos. Todos nós temos ligações que permitem o desenvolvimento do senso criativo. A única diferença são as atitudes. Somos criativos, mas não temos atitudes para desenvolvê-las, ou somos reprimidos para desenvolver a nossa criatividade. Mas o fato é que todos nós nascemos criativos. E um pouquinho mais para frente nós vamos ver a questão da barreira da comunicação, da barreira da criatividade, algumas barreiras que nos atrapalham, mas nós podemos agora quebrar esse conceito de que a criatividade só nasce para alguns, só alguns nascem com ela. Não. Todos nós somos criativos. O que nós podemos ter de diferente são as atitudes, tá? Então, vamos começar a mudar o nosso pensamento aí a respeito disso, tá bom? E aí uma outra coisa que eu quero adentrar e falando a respeito da criatividade, existe um novo pensamento aí nas organizações que é o pensamento em T. Tá vendo essa imagem aqui, ó, que está entrando aí na tela para vocês? Esse T, a letra T. O pensamento em T, o que é que ele quer dizer pensando nesse lado criativo e no lado das organizações? O pensamento em T, o T, a letra T, ela tem um traço na sua vertical, certo? E um outro traço na sua horizontal. O traço na vertical, ele está relacionado com pessoas que dominam a sua área de atuação, que dominam a sua carreira. Então, eu sou de recursos humanos, então eu domino a área de recursos humanos. A minha forma vertical aqui do T, eu domino a área de recursos humanos, eu entendo de recrutamento e seleção, eu entendo sim do que é folha de pagamento, do que é departamento pessoal, eu entendo de treinamento e desenvolvimento, de planejamento estratégico, de educação corporativa. A área de recursos humanos eu domino, tá? Mas as organizações querem que pessoas pensem com pensamento do T. Ela domina a sua forma vertical ali, a sua área de atuação, mas o que está no horizontal, o traço no horizontal, são pessoas que abrem um leque de possibilidades, ampliam o seu conhecimento. Do que? De conhecer coisas novas, de conhecer áreas de atuações novas. Então, eu conheço um pouquinho, não é só porque eu conheço de RH, porque eu só vou falar de RH, só vou saber e conhecer de RH. Não, conheço um pouco da área financeira, conheço um pouco da área de marketing digital, um pouco de logística, um pouco de vendas, de controladoria, um pouquinho ali da área tributária, um pouquinho de várias áreas, tá? Então, o pensamento em T é desta forma. Você domina a sua área de atuação, mas você também conhece, tem outras possibilidades. Para quê? Você ampliando o seu nível de conhecimento aí, você acaba sendo uma pessoa que tem um diferencial criativo. Então, eu não só domino a área que eu estou, mas eu amplio a minha visão, eu amplio o meu lado de criatividade, porque eu conheço áreas novas. Então, só para que vocês entendam, eu fiz aqui uma ilustração, olhando para o T aí, quando você tem o seu pensamento na horizontal ampliando, um exemplo, olha só para o T, você acaba puxando braços para outras áreas. Você acaba conhecendo um pouco mais de outras áreas. Então, eu tenho o pensamento da vertical, que eu conheço a minha área, mas eu tenho o pensamento horizontal, onde eu posso, conhecendo um pouco mais das outras áreas, puxar um braço para a área financeira, puxar outro braço para a área contábil. Eu conheço um pouquinho do marketing digital, eu conheço também um pouquinho da área de logística.
Então repare que o seu nível de conhecimento vai ficar maior. E o que vai acontecer? Você vai ser criativo, porque a partir do momento que você conhece mais situações, você acaba desenvolvendo mais situações, colocando em prática o seu lado criativo. Então as empresas querem pessoas que tenham pensamento em T. Tá bom? Só para que vocês entendam um pouquinho aí a respeito disso. E aí, falando a respeito do âmbito organizacional, eu falei um pouquinho de barreiras, eu quero adentrar no fato das barreiras da criatividade. Quais são as barreiras à criatividade? Então, nós temos dois fatos centrais aí que eu separei: o lado pessoal do indivíduo e o lado social em que convive. Então, isto que pode ser barreiras para as pessoas, o lado pessoal do indivíduo e o lado social em que convive. Então, só para a gente esmiuçar um pouquinho mais disso, a gente vê como barreira da nossa criatividade o medo de algo novo, o medo do novo, o apego aos paradigmas, que são formas de consolidar o status quo. O que é o status quo? É você estar no seu estado atual ali. Eu estou no meu estado atual, que é desta forma que eu trabalho, é dessa forma que eu penso, eu me apeguei a isso, eu não vou mudar a isso na minha vida profissional, no meu lado profissional. Pessoal, isto acaba gerando uma barreira para a sua criatividade. Porque você não vai quebrar o paradigma. É aquela síndrome da Gabriela, né? Que falam, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não é desta forma, né? Você acaba quebrando o seu lado criativo, você acaba voltando para a caixa, né? Os seus pensamentos, por causa do medo, porque você não quer romper com os paradigmas, porque você está apegado aos seus pensamentos, à sua forma de trabalhar. Seja criativo, seja dinâmico. Outra questão de barreira de criatividade é quando sentem que não estão sob ameaça ou cair no ridículo. O que isso quer dizer? As pessoas elas acabam sentindo medo porque elas não ampliam a sua criatividade, seja na empresa onde você trabalha, por conta do quê? Por conta de ameaça. Olha, todo mundo faz assim aqui na empresa. Todo mundo faz desta forma. Você vai quebrar o padrão da situação? Ah, mas aqui é feito dessa forma. Nossa, você vai se expor ao ridículo? Você vai fazer isso? Vai dar essa ideia? Né? Então, as pessoas acabam perdendo o medo de serem, elas perdem o medo de inovar e elas acabam não revelando as suas habilidades por conta das pessoas, por conta do chefe, por conta da sua própria família, por conta que tem medo de se expor ao ridículo, que acham que vai se expor ao ridículo. Então, a sociedade em que ela vive acaba deixando ela reprimida para que ela possa criar, para que a pessoa possa ser criativa. E aí, você, com as suas coisas pessoais, o seu medo, os seus paradigmas, acaba te bloqueando para que você seja criativo. E também nós vemos que a sociedade acaba boicotando as ações criativas, acabam sendo taxativas, né? Acaba coibindo a pessoa de pensar e agir. Então, é na empresa, é na escola, é no seu âmbito familiar. A sociedade em si, as pessoas em si acabam te deixando com um bloqueio aí para criar, para ser criativo. Então, dois fatores centrais: o lado pessoal, que você tem o seu medo, os seus paradigmas, o lado social, que é o meio em que você convive, que acaba te bloqueando com as ideias aí, tá? E aí, pessoal, nós temos aqui a criatividade e a inteligência, né? Existem algumas teorias que falam que a criatividade ela está intimamente ligada
com o quociente de inteligência. Mas aí não tem ainda um estudo científico para comprovar esta afirmação. E aí quando a gente se pergunta, mas as pessoas que são criativas, elas são inteligentes? Ou pessoas inteligentes são criativas? Nós podemos fazer essa pergunta. Fato é que pessoas que são extremamente criativas, elas são vistas como pessoas inteligentes, né? Quando você, de certa forma, tem alguém que você fala, poxa, essa pessoa é criativa. Como ela é inteligente, sempre está criando coisas novas, sempre está fazendo projetos novos, seja na sua empresa, seja na onde você estuda, você acaba vendo pessoas que são criativas e você associa isso a ela. Nossa, ela é inteligente. Mas, de certa forma, quando você vai criar algo, você acaba ficando curioso, então você vai criar algo novo. Então eu vou pesquisar sobre aquilo, eu vou ter curiosidade de pegar novas ideias, eu vou ver como que faz isso. Você acaba estudando mais, buscando mais informações, e quando você vai se alimentando de informações, de conhecimento, você de certa forma acaba tendendo a ser mais inteligente, né? Porque você vai dominar um assunto, você vai ser criativo, você acaba sendo inteligente. Então, acaba que isso acontecendo mesmo. Pessoas criativas são mais inteligentes e, de certa forma, pessoas inteligentes são criativas, né? E tem um autor que ele se chama Daniel Goleman. Ele é americano, ele é psicólogo, jornalista, escritor, e ele propôs que a criatividade ela estaria ligada à inteligência emocional. Eu não vou adentrar muito a respeito da inteligência emocional, mas a inteligência emocional, basicamente, é quando a pessoa consegue identificar as suas emoções ou a dos outros com facilidade, com maior facilidade. Então a inteligência emocional ela está ligada a pessoas que conseguem controlar as suas emoções, ela consegue gerenciar melhor as suas emoções com facilidade até a dos outros. Então o Daniel Goleman, ele propôs que a criatividade estaria ligada à inteligência emocional. Então, de certa forma, se você consegue gerenciar as suas emoções, se você consegue identificar melhor as suas emoções, você é uma pessoa mais centrada ali, de certa forma, você acaba sendo mais criativo. Mas é mais ou menos isso do que ele fala na questão da inteligência emocional, tá? Continuando aqui, nós vamos ver os tipos de criatividade. Nós temos aí, de certa forma, os tipos de criatividade. A criatividade individual, que é a forma criativa expressa por apenas uma pessoa. Então, apenas uma pessoa ela é criativa e ela vai impor as suas ideias, as suas atividades. Então, é a criatividade individual. E nós temos a criatividade coletiva ou de grupo, que é a forma criativa expressa por uma organização, uma equipe ou um grupo. Então nós temos dois tipos aí de criatividade. A criatividade individual, que é a forma criativa expressa por apenas uma pessoa, e a criatividade coletiva e de grupo, que é expressa por uma organização, equipe ou um grupo. Então nós temos aí, por exemplo, empresas que são criativas, empresas que estão investindo, criando produtos novos, grupos de equipe na onde você trabalha. Olha, o grupo lá, a equipe do fulano é criativa. Olha as ideias que eles estão trazendo. Olha o projeto de inovação. Olha, né? Então, nós vemos que no grupo em si há possibilidades de serem grupos criativos. E aí, falando de grupos criativos, de empresas,
nós podemos ver que o comportamento criativo de uma pessoa, ele também é fruto da sua personalidade. Então, portanto, de se esperar comportamentos em grupos de trabalho. Então, toda pessoa que é criativa, ou em um grupo, ou nas organizações, pensando pelo lado organizacional, ela tem diversos tipos de comportamentos. E aí nós vamos ver agora alguns desses comportamentos no grupo de trabalho. Porque é até interessante vocês saberem desses comportamentos para que vocês possam lidar melhor com as pessoas de onde você trabalha e até mesmo com você mesmo. Porque nós vamos se identificar com alguns comportamentos aqui que vão ser falados. Por exemplo, diferentes grupos de comportamento em um grupo de trabalho. O primeiro comportamento aí é o comportamento receptivo. Então, o comportamento receptivo é perceber e aceitar possibilidades que a maioria das pessoas ignoram ou rejeitam prematuramente. Então, nós podemos fazer um contraponto aí na questão de pessoas que são criativas e têm esse comportamento receptivo, é que essas pessoas ela tem a curiosidade inerente do seu comportamento receptivo. Então também essas pessoas elas aceitam de certa forma ideias novas que talvez outros nem iriam aceitar. A pessoa que tem um comportamento receptivo ela tem essa característica. Um outro comportamento, o comportamento discriminador. Então, o comportamento discriminador são pessoas criativas que geralmente são discriminadoras e não tolerando ambiguidades e desordens. E fazendo o contraponto de pessoas que têm a criatividade e têm um comportamento discriminador, são pessoas criativas que, de certa forma, asseguram as suas informações de alta qualidade para os seus pensamentos. Então, esse é o contraponto aí de pessoas que têm um comportamento discriminador. Um outro tipo de comportamento, o comportamento conceitualizador. Então, este comportamento ele é caracterizado por pessoas com a mente muito bem organizada e despreocupadas de seguir padrões sociais. Então, esse é um tipo de pessoa aí que tem essa característica. Então, fazendo também um contraponto do comportamento conceitualizador. Então, são aquelas pessoas que veem algo extraordinário onde tudo parece comum, ou vice-versa. Então, isso aqui é muito comum. Não, eu consigo ver algo extraordinário nesse projeto, nessa situação, nesse problema. Ou vice-versa. Nossa, mas isso é um problema muito grande, isso é uma coisa muito difícil. Não, mas para mim é simples. Então, quem tem um comportamento conceitualizador, ele acaba tendo esse contraponto. Uma outra característica, um outro comportamento, o comportamento eclético, é que a mente entende a similaridade dos problemas em vários campos possíveis de soluções. Então, fazendo contraponto também, pessoas criativas que têm esse comportamento eclético, ele tem um interesse interdisciplinar, onde as ideias diferentes se encontram. Né? Então, pessoas que têm vários campos de possibilidades, essa pessoa que tem esse comportamento eclético. Um outro tipo de comportamento é o comportamento independente. Então, esse comportamento quer dizer que a pessoa tem uma forte dependência em seus pensamentos. E fazendo um contraponto, essa pessoa que tem um comportamento independente, ela vai ter uma dificuldade muito grande de trabalhar, no ambiente de trabalho em si. Porque ele tem um pensamento independente. Então, eu vou criar, não importa se o meu chefe quer ou não, se as pessoas querem ou não, eu tenho a minha ideia, eu vou colocar em prática e eu não estou me importando com nada. Então, ele tem uma forte independência de pensamentos. A penúltima, pessoas que têm um comportamento perfeccionista é aquela que consideram os assuntos em profundidade e com detalhamento. Então, essas pessoas perfeccionistas, fazendo um contraponto, acreditam que o
que o detalhe, mesmo que seja sutil, faz toda a diferença. Então aquela pessoa que fala, olha, essa letrinha aqui vai fazer toda a diferença. Então ele tem o pensamento perfeccionista. O último é o comportamento de honestidade intelectual, que defende os seus pontos de vista até as últimas consequências. Então, essas pessoas defendem o seu ponto de vista até o último. Mas o problema, fazendo um contraponto, é que essas pessoas elas acabam se preservando de opinar, porque quando ela tem o pensamento dela, ela vai até o fim. Pessoal, esses foram alguns pontos que nós discutimos aí, né, da criatividade humana. Eu espero que vocês tenham entendido. Adentrando para as nossas atividades, a atividade 1 que eu quero que vocês façam, a pergunta é: qual é o conceito de criatividade? Está muito fácil, eu falei no começo da aula, é só vocês pegarem lá o comecinho da aula. A questão 2, quais são os tipos de criatividade? Explique cada uma delas. Pessoal, eu falei sobre os tipos de criatividade. Não confundam com os tipos de comportamentos que eu falei agora. Eu quero os tipos de criatividade, não os tipos de comportamentos, tá? Então, também está aqui na videoaula. Terceira questão. Considerando a aula assistida, explique o que você entendeu sobre o pensamento em T. Esse pensamento em T não está aí na apostila, mas está aqui na videoaula. Eu expliquei o que é esse pensamento em T. Então, é só assistir a videoaula que vocês conseguem responder. Questão 4. Considerando a aula assistida, explique sobre as barreiras da criatividade. Eu falei certos tipos de barreiras de criatividade, então também está muito fácil aí para vocês. E a última questão, considerando a aula assistida, pessoas criativas, consequentemente, são mais inteligentes que as demais? Eu falei também a respeito disso na videoaula. Respondam para mim, as questões estão no link, é só clicar lá que já vai direto para as questões. Dúvidas é só me procurarem, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham uma boa atividade aí, que vocês possam ter usufruído o máximo da nossa aula. Tá certo, pessoal? Um forte abraço aí. Eu espero vocês na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.